Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor nas Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Antes do nosso vídeo, é claro, eu peço a você, como sempre, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, por gentileza. Isso nos ajuda muito. Faça dê o seu like, caso você goste do vídeo, o seu joinha. Acione o sininho para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. E também compartilhe com seu círculo de amigos, tá? Seus grupos, para que possamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. O vídeo de hoje está bem mais interessante porque nós temos uma pergunta. Afinal de contas, o que é o homem? A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que a palavra de Deus nos dá uma base sobre o que é o homem. Mas também olhando nossos livros, alternativos, livros do dia a dia, alguns pensadores, alguns filósofos também tiveram a sua narrativa do que é o homem. Por exemplo, Platão, ele percebeu que o homem era uma alma. Já Aristóteles, ele viu que o homem é um animal racional. Karl Marx, ele disse que o homem tem que ser analisado nas condições materiais. E assim nós temos outros exemplos do que deduz-se ser o homem. Mas e Deus? O que Deus diz ser o homem? Vamos nesse pequeno vídeo entrar em algumas narrativas bíblicas e veremos como o homem é narrado pela Bíblia. O homem é narrado pela Bíblia de forma diferente do que os pensadores, os filósofos narram. É claro que o homem, quando é narrado pela Bíblia, é na ótica de Deus. E eu quero que você me ajude nessas referências. Por exemplo, o que é o homem? O homem, como pecador, ele é uma presa fácil de Satanás. A referência sobre isso está em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz mais ou menos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo aqui um apanhado do que era a própria vida dele antes de conhecer a Jesus. Ele era um pecador automaticamente, vivia no pecado e era uma presa fácil de Satanás. Nós temos mais algumas considerações. Por exemplo, o que é o homem? A pergunta, a Bíblia responde: o homem como salvo, ele é um objeto da graça de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 16, até no versículo de número 15 e 16, diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E no verso 16, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal fosse evidenciado Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O homem é descrito pelos filósofos, pelos pensadores, cada um no seu cunho particular. Mas, biblicamente falando, o homem como salvo é um objeto da graça de Deus. E o homem como santo?
no sentido de separado. O que é esse homem? É alguém que representa a Cristo. Aos Efésios capítulo 5, versículo de número 27, fala o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O mundo, a sociedade, o mundo odierno pode ver defeitos no homem, e nós sabemos que o homem tem defeitos. Se não fosse assim, nós não teríamos na sociedade tantos presídios, tantos sanatórios, tantas delegacias, tantos quartéis de bombeiro. Isso é justamente para atender os momentos de insanidade do homem. Infelizmente, o homem é por demais insano. O pecado fez com que o homem, um instrumento de Deus, um objeto de Deus, a criatura de Deus, fosse transformado pelo pecado em um instrumento usado por Satanás. Mas quando esse homem se deixa ser usado por Deus, ele passa a ser santo no sentido de se separar de todas as mazelas do mundo. Ele é alguém que representa a Cristo imediatamente. Por quê? Porque nada nele, depois que ele se santifica, que ele se separa do mundo, pode condená-lo perante o mundo. A sociedade não pode encontrar nesse homem defeito. Por quê? Porque o defeito físico, o defeito do caráter é uma coisa. Agora, o defeito na parte espiritual, Cristo corrigiu tudo isso. Então, o homem como santo no sentido separado é alguém que representa a Jesus Cristo nessa terra. O que é o homem? O homem como templo é alguém no qual Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. O apóstolo Paulo chama a atenção de nós através da palavra e diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, nós sabemos que em nós, na nossa carne, no nosso modo vulgar de viver como seres humanos normais, vivendo padrões do mundo, nada em nós é atrativo. Sempre maquinamos para o mal, sempre pensamos coisas ruins. Mas quando nós nos deixamos habitar por Deus, quando nós deixamos o Senhor fazer morada em nossos corações, possuir todo o nosso ser, o que acontece conosco? Nós passamos a ser habitação exclusiva de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção no tocante a isso. Ele me chama a atenção e nos diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E essa é uma verdade, queridos. Mas afinal, o que é o homem? O homem, como um canal, é alguém por quem flui rios de bênçãos. João capítulo 7, versículo de número 38, nos diz o seguinte, presta bem atenção: quem crê em mim, palavras, queridos, não do pastor Heraldo, palavras de Jesus Cristo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, quem crê em mim, como diz as Escrituras, e não quem crê em mim, como ensina a literatura que vende na esquina, é escrita pelo homem, pensada pelo homem, deduzida pelo homem. Quem crê em mim, não como a religião tal ensina, a religião tal ensina, não. Quem crê em mim, como diz a palavra de Deus, não como diz a palavra distorcida passada pelo crivo do homem, mas quem crê em Deus, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, todo homem, com todo o problema que ele tem, com todo o defeito que ele tem, com toda a mazela que possa estar em volta dele, a partir do momento que ele passa a crer em Deus, como diz a palavra, ele passa a ser um canal de bênção nesse mundo. E por último, que é o mais importante para mim, que é o final de tudo, o que é o homem? O homem, como glorificado,
é alguém que será um dia semelhante ao Senhor. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, nos dá um exemplo, através do apóstolo Paulo, quando ele fala o seguinte: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos, nós estamos falando aqui acerca da palavra de um Deus que é inigualável. Não tem ninguém que possa igualar a esse Deus, não tem ninguém que possa se comparar a esse Deus, não existe outro Deus capaz de fazer frente ao Deus da Bíblia. E o homem foi feito pelas suas mãos. O homem, quando foi criado, ele passou a ser criatura de Deus, porém ele pecou e deixou que o pecado o afetasse. Depois que ele passou a ser criatura de Deus, ele vem recebendo promessas através das Escrituras, até que chegamos no dia em que o Senhor Jesus Cristo encarnou, nascendo de uma virgem, por obra do Espírito Santo, vivendo vida de ser humano, passando por essa carne. Após no seu 30º ano de vida, ele foi batizado no Rio Jordão, ele recebeu o Espírito Santo e fez uma obra de salvação neste mundo por 3 anos, e essa obra de salvação ele deixou-nos algo chamado Evangelho de Salvação. E é esse Evangelho que pega o homem mais duro, mais rude, mais cruel, mais pecador, e ele transforma esse homem em uma nova criatura. Esse homem passa a ser objeto de Deus para salvação, esse homem passa a ser um canal de Deus, esse homem passa a ser um salvo, esse homem passa a ser um santo no sentido separado, e automaticamente esse homem um dia será glorificado, porque terá um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?